Desde o período helênico, ou seja, na Grécia Antiga, nós recebemos, através de filósofos, escolas que eram desenvolvidas oriundas desse processo. A educação daquela época era uma educação informal e, portanto, não tinha divisões de matérias. Cada filósofo possuía sua determinada escola e, a partir daí, cada filósofo ensinava aquilo que achava conveniente à sua linha de pensamento. A partir da Idade Média, os mosteiros se apossaram dessa forma de educar e institucionalizaram essas escolas, bem como as universidades. Havia aí a divisão do trivium e do quadrivium. Entretanto, um pouco percentual, uma elite, um grupo seleto, recebia esta educação. Aqui no Brasil, no século XVI, com a tomada da extensão geográfica, em 1549, a educação foi implementada com a finalidade de catequizar os índios. Paralelamente a isso, nós tivemos os filhos dos portugueses, que recebiam também eles uma educação diferenciada. E essa segregação da educação não era somente para raças, mas também para gêneros, ou seja, os homens tinham uma educação letrada, uma formação mais acurada, enquanto as mulheres recebiam aulas para o cuidado do lar. De fato, se nós nos dermos conta desse processo formativo, ainda hoje há uma realidade de desigualdade que diferencia ou que aproxima um grupo seleto das práticas educacionais, enquanto distancia outros determinados grupos. Após essa breve análise histórica de como a educação foi incorporada na sociedade por meio das escolas, cabe agora explanar como a educação foi normatizada no mundo e no Brasil. No século XVIII, momento em que eclodia a Revolução Francesa, foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Séculos depois, foi elaborada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos do Homem. As declarações mencionadas vieram a tratar a educação como um direito de todos, mas foi somente em 1993, na Declaração de Viena, que a educação veio a ser tratada como um direito fundamental. Já no Brasil, em 1824, na Constituição Colonial, também foi tratada a educação como um direito de todos. Isso seguiu também com a Constituição Republicana, mas foi somente com a Constituição de 1934 que a educação, além de ser considerada direito de todos, passou a ser dever também do poder público e da família. Bom, nos anos 50 e nos anos 60, houveram manifestações na defesa da educação pública pelos professores Anísio Teixeira e Paulo Freire. Nos anos 60 e 70, sabemos que houve o regime militar, um momento de grandes restrições de direitos. Então, foi nos anos 80 que houve a redemocratização com a promulgação da Constituição de 1988, que veio a prever a educação em seu artigo 205. Foi apenas em 1996 que foi criada a Lei de Diretrizes Educacionais Nacional, a Lei 9.394. Essa lei ela veio regulamentar a educação, juntamente com a Constituição Federal, também veio a garantir a toda e qualquer pessoa uma educação gratuita e obrigatória. Percebe-se que normativamente a educação é um direito de todos, porém, na prática é totalmente diferente. Por quê? Porque, infelizmente, a educação básica, no que tange aos colégios públicos, na rede pública, o grande déficit é mostrado através de uma pesquisa do IBGE que demonstra que o índice de evasão escolar no Brasil se dá através de condições precárias de ensino, a infraestrutura, a renda familiar. E para sanar essas precariedades é necessário a relação de políticas públicas através de órgãos como o Ministério Público, o Conselho Tutelar, juntamente com o Estado e a família, para efetivar o que se diz, no que está escrito a própria Constituição Federal, nos direitos fundamentais, conforme o artigo 25